pessoal, eu sou Ian. E eu sou o Antônio, nós estamos aqui para mais um resumo da rodada do Campeonato Brasileiro e os palpites do Ian. Vamos relembrar os palpites da 34ª rodada e algumas partidas adiantadas, né, antecipadas, lá da 37ª rodada, que foi o caso do jogo do Atlético e Red Bull e do Fluminense e do Vitória e do Palmeiras. Não sei. Uma maluquice lá do pessoal da CBF, só sei que foi assim que aconteceu. Peraí. Ver. Vamos lá, vamos pro então. Resumo da 34ª rodada, lembrando que tem duas partidas da 37ª rodada. Vamos então, começando com Botafogo e Sport. Botafogo e Sport. O Botafogo contou com uma grande atuação do jovem panamenho Kadir, de 18 anos, para vencer o Sport de virada. O Sport não cansa de perder. Por 3-2 nesta terça-feira no Newton Santos pelo Brasileirão. Aí Fernando Bucana fez o primeiro tempo melhor e saiu no intervalo vencendo de 2-1. Pena que isso não finalizou desse jeito. As mudanças de David Ancelotti fez 2 gols no dito para garantir a virada alvinegra. Além de Kadir, Arthur também marcou o gol para o Botafogo. Os gols do Sport foram de Léo Pereira, meu jogador do Flamengo, e Rafael Thierry. Fluminense e Flamengo com grande atuação, principalmente no primeiro tempo. O Fluminense venceu o Flamengo por 2-1 nesta quarta-feira no Maracanã e se manteve firme na briga por uma vaga na Libertadores. O time de Felipe Luiz, por sua vez, teve uma atuação ofensiva abaixo da média, cometeu falhas graves e perdeu a chance de disparar na liderança do campeonato. Lúcio Acosta abriu o placar com um golaço e Serna se aproveitou da atrapalhada de Rossi para ampliar. O Flamengo descontou em cobrança de pênaltis bem cobrada por Jorginho, final. Lembrando, Fluminense 2-1. Pênalti não marcado, né? Pênalti não marcado, a bola do Rossi que saiu, mas o resultado foi esse: Fluminense 2, Flamengo 1. Santos e Mirassol. O Santos desperdiçou a chance de respirar no Campeonato Brasileiro. A equipe contou com boa atuação de Neymar, mas cedeu um empate e ficou no 1-1 com o Mirassol na noite desta quarta-feira em Vila Belmiro. Encerra o rebaixamento. O craque da camisa 10 abriu o placar logo aos 3 minutos do partido. Porém, Ronaldo de pênalti definiu o resultado na segunda etapa e deu um tom de frustração aos vencedores. Grêmio e Vasco, com boa atuação na arena, o Grêmio venceu o Vasco por 2-0 na noite desta quarta-feira, inclusive ultrapassou o adversário na tabela. Carlos Vinícius e Amuzu marcaram os gols gremistas, ambos no segundo tempo. O Vasco perdeu a 4ª consecutiva no Brasileirão, justamente depois de engatar 4 vitórias seguidas. Juventude e Cruzeiro. O Juventude e Cruzeiro fizeram de 6 gols no Brasileirão, mas terminaram empatados por 3-3 na tarde desta quinta-feira no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O resultado não serviu para o Juve, que não aproveitou empates de Vitória e Santos na rodada e ainda caiu para o penúltimo lugar por causa da vitória do Fortaleza sobre o Bahia. Para o Cruzeiro também não foi bom. O time perdeu a chance de se aproximar do Flamengo e Palmeiras, também não venceram na rodada. Na disputa pelo título, os destaques da partida foram Gabriel, O que tá acontecendo, cara? e Caio Jorge, cada um com 2 gols. Bahia e Fortaleza em jogo eletrizante. O Fortaleza venceu o Bahia por 3-2 na noite desta quinta
quinta-feira e deu passo importante na luta contra o rebaixamento. Diante do time com melhor aproveitamento, comandante Série A, o Leão do PC foi fatal nos contra-ataques para marcar com Barreiro, Herrera e Daverson e chegou a sexto jogo sem perder. William José e Thiago descontaram para os donos da casa. Final, Bahia e Fortaleza 3-2, placar do jogo. Corinthians e São Paulo. O Corinthians venceu o São Paulo pelo placar de 3-1 nesta quinta-feira. O Anel Química Arena. Tem que falar mais, não vai sair áudio. Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O time balançou a rede com Yuri Alberto 2 vezes, meio que é meio impossível. E Memphis Depay. Gonzalo Tapia foi autor do gol do tricolor. Os rivais que vivem uma campanha irregular no torneio têm a mesma pontuação. Ceará Internacional. Com um a mais, o Internacional venceu o Ceará por 2-1 nesta quinta-feira, dia 20, na Arena Castelão, pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão. Vidinho marcou para os visitantes e depois Ricardo Matias fez o segundo para o Inter e se redimiu. Ceará jogou praticamente os 90 com um a menos após a expulsão de Vina. Carboneiro também foi expulso na segunda etapa. Com o resultado, o Ceará soma 42 pontos e o Inter 40, se distanciando do Z4. E aí a gente teve também os jogos que foram adiantados, né? Eles foram, na verdade, os jogos foram adiados e adiantaram os jogos da 37ª rodada. Foi o caso do confronto do Bragantino contra o Vitória, que passou a ser Vitória e Palmeiras, e Bragantino e Atlético, que inverteu os palpites, jogos que acontecerão, portanto, lá que aconteceria na 37ª rodada, foram antecipados para a 34ª rodada. E aqui os jogos que a gente falou, né? Bragantino e Atlético Mineiro. Com os gols no segundo tempo, o Red Bull Bragantino venceu o Atlético Mineiro por 2-0 no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em jogo adiantado pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo aconteceu na noite deste domingo, 16, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Palmeiras e Vitória. O Palmeiras e o Vitória, né, empataram sem gols nesta quinta-feira no Allianz Parque, na quarta-feira, na verdade, no Allianz Parque, em partida antecipada da 37ª rodada, como a gente já falou. Mesmo com desempenho frustrante, o Verdão conseguiu diminuir um ponto na diferença para o Flamengo na liderança da competição, que foi derrotado para o Fluminense por 2-1. O Leão conquista um ponto importante na briga contra o rebaixamento, mas continua no Z4. O grande nome do confronto foi o goleiro Thiago Couto, que fez defesas difíceis em finalizações de Aníbal Moreno, Gustavo Gomes e Felipe Anderson. A equipe baiana foi valente e ainda conseguiu assustar em contra-ataques, mas não conseguiu vazar. Carlos Miguel, o goleirão do Palmeiras. Final 0-0. E aqui a gente vai relembrar então os palpites do Ian, né? São os palpites que havia previsto. Flamengo para o Ian venceria por 2-1 o Fluminense, e foi um mas é sem empate, né? Se não fosse aquele pênalti roubado. São Paulo empatou com Flamengo é roubado. Aliás, São Paulo empatou com o Corinthians 1-1. RB Bragantino e Vitória. No palpite do Ian seria aqui 1-0 para o Red Bull, mas o jogo foi invertido, como a gente já falou aí, né? Grêmio 2, Vasco 1, foi 2-0, né? Ceará 1, Inter 0, palpite do Ian. Botafogo 2-1 do Sport. Santos e Mirassol. Mirassol venceria nos palpites 2-1. O Atlético e o Corinthians seria a vitória do Atlético 2-1 contra o Palmeiras, aliás. E Bahia 2, Bahia 1, Fortaleza e Juventude 1. Cruzeiro 3, palpites do Ian. Vamos então ao que rolou de fato, o resultado da rodada. Botafogo venceu por 3-2 o Sport. O Fluminense venceu o Flamengo por 2-1. Lá na Vila Belmiro, o Mirassol e o Santos ficaram no 1-1. O Vasco perdeu para lá no Arena do Grêmio, né? Do Grêmio 2-0. Não tem nada. E aqui no Alfredo Zacone 3-3, empate de Juventude e Cruzeiro. O Fortaleza venceu o Bahia 3-2.
Na Neoquímica Arena, Corinthians 3-1 no São Paulo, no Castelão. Jogo aí, o Internacional venceu, né? No Ceará por 2-1. E os jogos que foram adiantados da 37ª rodada, Bragantino Não acredito. 2-0 Não acredito. e o Palmeiras Não ficou acredito. no 0-0 com Acredito. o time do Não Vitória. Vamos aqui então a tabela, a classificação rapidamente e os palpites para a próxima rodada, não é isso? Botafogo. Flamengo segue na liderança rapidamente, Flamengo na liderança, Palmeiras segundo com 2 pontos a menos, Cruzeiro com 65, Mirassol e são de quarto. Tem Botafogo e Fluminense aqui olha, Botafogo e Fluminense estão lá na pré-Libertadores. Ainda vem Bahia, Bragantino. Bragantino tá em oitavo. Corinthians e São Paulo são os 10 primeiros. Na zona de rebaixamento, tá o Vitória, Fortaleza, Juventude e o famoso Sport já rebaixado no campeonato. Vamos então aqui aos palpites. Ian, palpites. 3-3. Botafogo e Grêmio, 3-3. Palmeiras e Fluminense. O Fluminense parece que já mandou um time com 7 desfalques. 7 lá não viajaram para enfrentar o Palmeiras. E aí, o que você acha que vai dar aqui? 0 Palmeiras. 1 Fluminense. Fluminense 1-0. Eu espero que ele faça isso mesmo. Bahia e Vasco da Gama. E aí? Vasco 2. Vasco. Bahia 0. 2-0 do Vasco. Cruzeiro e Corinthians, clássico nacional. E aí? Que clássico nacional? Cruzeiro e Corinthians. Vamos 3. Não. Começar pelo Cruzeiro. Cruzeiro 1. lá. Corinthians 2. Internacional e Santos. Lembrando que Santos volta recuperando, né? Segunda vitória. Aliás, uma vitória e um empate. Como o Neymar é o melhor? Bora, vamos. Internacional 0. Santos 4. Esse seria um milagre grande, né? Flamengo e Bragantino para manter na liderança. E aí, o que rola? Flamengo e Bragantino dá o quê? Bragantino. Não, bora começar por Flamengo. Flamengo 4. Bragantino 1. 4-1 Vai Flamengo. apresentar o Wesley. São Paulo e Juventude. E aí? São Paulo mete 3-0. Sport e Vitória, clássico rubro-negro nordestino. E aí? Vou ter que dizer a verdade. Sport está lá já rebaixado e o Vitória ainda sonha em permanecer na classe, Tem que na falar Série a A. verdade, pô. Vamos lá. Se eu fosse clubista, ia ser Vitória do Vitória. E agora? Mas como eu não sou clubista, Sport 3-0. Sport rebaixado 3 e dificultando a vida do Vitória para o Ian. Mirassol, um dos líderes da competição, contra o Ceará. E aí? Mirassol 5. Ceará 1. Fortaleza e Galo, jogaço domingo no Castelão. E aí? Pra mim, tá na cara. 3-3. Clássico 3-3. Portanto, aí então os palpites do Ian. Fechando, portanto, aqui mais um palpitaço do Ian aqui no nosso canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, faz o quê? Se inscreva. Deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Valeu, Valeu, galera, até o próximo.